Vamos agora passar para o caso 7. E neste caso eu tenho um doente do sexo masculino, de 50 anos, e que vem ao serviço de urgência por uma diarreia severa com início há 2 dias. Foi feita uma gasometria que mostrou um pH de 7,24, uma pH de CO2 de 24, uma pH de O2 de 95 e um bicarbonato de 10. O ionograma mostrou um sódio de 135, um potássio de 5, um cloro de 115 e um bicarbonato de 10. Primeiro passo, determinar qual é que é o distúrbio primário. Vamos olhar para o pH e pH de CO2, vejo que tem uma diminuição do pH, portanto tenho uma acidemia, e a pH de CO2 também está diminuída face ao seu valor normal de 40. E portanto, como eu tenho o pH e a pH de CO2 alterados no mesmo sentido, significa que o meu distúrbio primário é metabólico, nomeadamente uma acidose metabólica. Vamos então ao segundo passo, que vai ser avaliar a compensação. Numa acidose metabólica, a compensação avalia-se através da fórmula de Winter. E a fórmula do Winter, como já sabem, diz-me que a pH de CO2 é igual a 1,5 vezes o bicarbonato mais 8 mais ou menos 2. Ou seja, 1,5 vezes o bicarbonato doente, que é de 10, mais 8 mais ou menos 2. E isto dá-me 23 mais ou menos 2. Ou seja, um intervalo entre 21 e 25. Vamos então ver se a pH de CO2 do doente está dentro do intervalo esperado pela compensação. Temos uma pH de CO2 de 24 e, portanto, 24 está dentro deste intervalo. Ora, isto significa que a minha acidose metabólica está compensada, porque a minha pH de CO2 está dentro do intervalo esperado pela compensação. Mais uma vez, se a pH de CO2 estivesse substancialmente reduzida face ao esperado pela compensação, ou seja, substancialmente reduzida face ao valor de 21, então isso significava que eu teria uma alcalote respiratória concomitante. Se a pH de CO2 do doente estivesse substancialmente elevada face aos 25, então isso significava que eu tinha outro processo a elevar a pH de CO2, nomeadamente uma acidose respiratória. De seguida, vamos então calcular o NN-GAP, que é o sódio menos o cloro, mais o bicarbonato, que é de 10. E, portanto, isto dá-me um NN-GAP de 10, que é um NN-GAP normal. Neste caso, o NN-GAP é normal e, portanto, não se calcula delta-GAP. Conclusão que eu tiro deste caso é que eu tenho uma acidose metabólica sem elevação do NN-GAP, ou seja, uma acidose metabólica hiperclorémica, provavelmente secundária à diarreia, que é uma das causas de acidose metabólica sem elevação do NN-GAP. Vamos então passar ao próximo caso, e neste caso temos uma doente do sexo feminino, 40 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e que fez uma gasometria que mostrou um pH de 7,47, uma pH de CO2 de 47, uma pH de O2 de 95 e um bicarbonato de 35. O ionograma mostrou um sódio de 147, um potássio de 2,2, um cloro de 103 e um bicarbonato de 35. Primeiro passo, determinar o distúrbio primário. Neste caso, vamos olhar para o pH e pH de CO2. Temos um pH que está elevado, portanto temos um pH que nos mostra uma alcalémia, e temos também uma pH de CO2 que está elevada face ao seu valor normal de 40. Portanto, temos o pH e a pH de CO2 alterados no mesmo sentido, pelo que o nosso distúrbio primário é metabólico, nomeadamente é uma alcalose metabólica. O segundo passo vai ser avaliar a compensação. Recordem-se que a fórmula de compensação da alcalose metabólica diz-nos que
por cada aumento de 10 do bicarbonato, eu estou à espera que haja um aumento de 7 na pH de CO2. Neste caso, vamos então colocar aqui o bicarbonato no numerador e a pH de CO2 no denominador. O bicarbonato, face ao seu valor normal de 24, está aumentado em 11. E a pH de CO2, face ao seu valor normal de 40, está aumentada em 7. E, portanto, nós podemos ver que esta fórmula, 11 para 7, é bastante semelhante à fórmula de 10 para 7, pelo que podemos concluir que a alcalose metabólica está compensada. Se a pH de CO2 fosse substancialmente reduzida ou substancialmente elevada face ao esperado pela compensação, então isso sugeria que tínhamos um distúrbio respiratório concomitante. O terceiro passo vai ser calcular o NN-GAP. No NN-GAP temos um sódio de 147 menos cloro de 103 mais um bicarbonato de 35. Isto vai nos dar um NN-GAP de 9, que é normal. E, portanto, neste caso eu tenho uma alcalose metabólica associada também aqui a uma hipocaliemia. Neste caso poderíamos pensar em algumas causas, como por exemplo vômitos, a utilização de diuréticos, que poderia ser a explicação mais provável nesta doente com a hipertensão arterial, ou então poderíamos pensar mesmo no adenoma secretor de aldosterona. Vamos então continuar com a resolução de casos e vamos passar para o caso 9. E neste caso nós temos um doente do sexo masculino de 50 anos e que vem ao serviço de urgência com vômitos severos, com 5 dias de evolução. Objetivamente, ele apresenta hipotensão postural, taquicardia e diminuição do turgor cutâneo. Foi feita uma gasometria que mostrou um pH de 7,23, uma pH de CO2 de 22, uma pH2 de 95 e um bicarbonato de 9. O ionograma mostrou um sódio de 134, um potássio de 3,4, um cloro de 77, um bicarbonato de 9 e ainda nos dá uma creatinina de 2,1. Portanto, primeiro passo, vamos determinar qual é que é o distúrbio primário. pH está diminuído, pH de CO2 também está diminuída. Portanto, temos uma acidemia e o pH e a pH de CO2 estão alterados no mesmo sentido. E, portanto, estamos com um distúrbio que é metabólico, nomeadamente uma acidose metabólica. O segundo passo vai ser avaliar se esta acidose metabólica está ou não compensada e para isso vamos utilizar a fórmula de Winter. Esta fórmula diz-me que a pH de CO2 é igual a 1,5 vezes o bicarbonato mais 8 mais ou menos 2. Portanto, 1,5 vezes o bicarbonato, que é 9, mais 8 mais ou menos 2. Isto dá 21,5 mais ou menos 2 e, portanto, corresponde a um intervalo de 19,5 a 23,5. Vamos então ver se a pH de CO2 do doente está dentro deste intervalo. Ele tem uma pH de CO2 de 22 e, portanto, sim, a pH de CO2 está dentro do intervalo esperado pela compensação e, portanto, significa que a compensação é adequada. Como a compensação é adequada, significa que não tenho nenhum distúrbio respiratório concomitante. Eu teria um distúrbio respiratório concomitante se a pH de CO2 fosse substancialmente diminuída ou substancialmente aumentada face ao CO2 que eu estava à espera. Vamos então ao terceiro passo, que é calcular o NN-GAP. O NN-GAP é o sódio, que é 134, menos o cloro, que é 77, mais o bicarbonato, que é 9. Isto vai-me dar um NN-GAP de 48, ou seja, temos um NN-GAP elevado. E, portanto, isso significa que temos uma acidose metabólica de NN-GAP elevado.
Como temos o NN-gap elevado, temos que calcular o delta-gap para perceber se temos outro distúrbio metabólico concomitante. O delta-gap é igual ao delta NN-gap a dividir pelo delta bicarbonato. Delta NN-gap é 48 menos 12, que é o NN-gap normal, a dividir por 24 menos 9. E, portanto, isto vai dar 36 a dividir por 15, que é igual a 2,4. Como se recordam, quando o delta gap está entre 1 e 2, significa que eu não tenho outro distúrbio metabólico concomitante. Quando é inferior a 1, significa que eu tenho uma acidose metabólica de NN-gap normal concomitante. Neste caso, é superior a 2. E, portanto, significa que eu tenho uma alcalose metabólica concomitante. E, portanto, neste caso, eu vou ter um distúrbio misto. Vou ter uma acidose metabólica de NN-gap elevado, provavelmente devido a uma acidose lática em contexto de desidratação, e também vou ter uma alcalose metabólica, provavelmente secundária aos vômitos. Ok? Pronto, isto é que é um distúrbio misto. É eu ter estes dois distúrbios, é ter dois distúrbios independentes, mas que coexistem. Ok? Vamos então passar ao próximo caso, que é o caso 10. E neste caso eu tenho uma doente do sexo feminino de 85 anos que está internada na unidade de cuidados intensivos devido a um choque séptico. Foi feita uma gasometria a esta doente que mostrou um pH de 7,39, uma pH de CO2 de 24, uma pH de O2 de 90 e um bicarbonato de 14. O ionograma mostrou um sódio de 142, um potássio de 4, um cloro de 106 e um bicarbonato de 14. Primeiro passo, vamos olhar para o pH e para a pH de CO2. Neste caso, nós temos um pH que é muito próximo do pH normal, que é 7,4. Inclusive, 7,39 está dentro do intervalo 7,35 a 7,45. Quando é assim, podemos simplesmente dizer que o pH está inferior a 7,4 e, portanto, está diminuído. Ou então, outra possibilidade é começarmos a abordagem deste distúrbio ácido-base calculando o NN-gap. Okay? Inclusive, haverão situações em que o pH é perfeitamente normal, portanto 7,4, e em que eu posso ter também aqui a minha pH de CO2 e o meu bicarbonato diminuídos ou alterados, e portanto um pH normal não nos exclui um distúrbio ácido-base, e pelo menos o NN-gap é obrigatório eu calcular, e a partir daí depois também vou desenvolvendo o raciocínio. Neste caso, como o pH está ligeiramente abaixo de 7,4, eu vou utilizar a abordagem clássica e vou dizer que ele está diminuído. Temos também aqui a pH de CO2 diminuída, portanto inferior a 40. E, portanto, como temos o pH e a pH de CO2 alterados no mesmo sentido, então significa que eu tenho um distúrbio metabólico, nomeadamente uma acidose metabólica. De seguida, vamos ver se esta acidose metabólica está ou não compensada. E para avaliar a compensação de uma acidose metabólica, eu utilizo a fórmula de Winter. A fórmula do Winter diz-me que a pH de CO2 é igual a 1,5 vezes o bicarbonato mais 8 mais ou menos 2. Portanto, 1,5 vezes o bicarbonato doente, que é 14, mais 8 mais ou menos 2. E isto vai nos dar 29 mais ou menos 2, portanto o intervalo entre 27 e 31. Neste caso, vamos então ver como é que está o CO2 do nosso doente. O CO2 do doente é de 24. Portanto, 24 é inferior a 27. O que é que isto significa? Significa que a pH de CO2 está mais reduzida do que seria de esperar pela compensação.
o que significa que temos um outro processo concomitante que está a fazer baixar o CO2. Quais é que são os processos que alteram o CO2? São os processos respiratórios. E, portanto, se esse processo está a provocar uma diminuição do CO2, então significa que é uma alcalose respiratória, ok? Portanto, neste caso, não está bem compensado e significa que temos uma alcalose respiratória concomitante. Portanto, aqui já temos um distúrbio misto. Reparem que já temos uma acidose metabólica diagnosticada e agora também diagnosticamos uma alcalose respiratória. Finalmente, vamos ter que calcular o NN-GAP. O NN-GAP é o sódio, que é 142, menos o cloro, que é 106, mais o bicarbonato, que é de 14. Isto vai dar um total de 22 e, portanto, significa que eu tenho um NN-GAP elevado. E, portanto, provavelmente esta acidose metabólica é uma acidose metabólica de NN-GAP elevado. No entanto, eu vou ter que calcular o delta gap para perceber se tenho uma acidose metabólica sem NN-GAP elevado concomitante ou uma alcalose metabólica concomitante. Portanto, vou então calcular o delta gap, e o delta gap é igual a delta NN-GAP a dividir por delta bicarbonato. Delta NN-GAP vai ser o NN-GAP do doente menos o NN-GAP normal, que é 12, a dividir por 24, que é o bicarbonato normal, menos 14, que é o bicarbonato do doente. Isto vai dar 10 a dividir por 10, ou seja, é igual a 1. Quando o delta gap está entre 1 e 2, significa que eu não tenho outro distúrbio metabólico concomitante e, portanto, neste caso significa que eu posso então concluir que não tenho nenhum distúrbio metabólico concomitante. E, portanto, neste caso clínico eu tenho dois distúrbios. Eu tenho uma acidose metabólica de NN-GAP elevado e tenho também, simultaneamente, uma alcalose respiratória. Lembrem-se que isto era um doente que estava internado na unidade de cuidados intensivos em choque séptico e, portanto, esta acidose metabólica pode ser devido a uma acidose lática, devido ao choque, e a alcalose respiratória pode ser devido a taquipneia.